Se você realmente se convenceu de que agora é o seu momento de voltar para o balé ou de começar o balé, fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas e algumas reflexões sobre, o que fazer quando a gente retoma ou vai começar a dançar balé depois de adulta. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, bailarina profissional e hoje, bailarina adulta, Porque graças a Deus, o balé adulto vem crescendo, as pessoas estão retomando, coisas que se perderam na infância, seja por conta de trabalho, seja por conta de traumas e gatilhos, Mas estamos aí voltando e esse canal é justamente para te ajudar a como ter uma vivência de dança com mais saúde, com mais prazer, seja ele nos aspectos físicos, seja ele nos aspectos mentais, e com muito conteúdo e muita dica que eu, por exemplo, gostaria de ouvir quando eu comecei a fazer balé, Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscreve aí, por favor, deixa seu like, compartilha com a sua turma de balé adulto, que toda semana tem conteúdo fresquinho, tem dica também de filme, de série, e tem muito vlog, dessa minha vida bailarinística de bailarina adulta. Então, assim, é um processo bem desafiador, E é engraçado porque eu estou vivendo exatamente essa fase, Eu fui bailarina profissional, me formei e tal, dancei numa companhia profissional amadora, mas era para companhia profissional. Então eu passei por praticamente todos os processos. Então, desde o processo lá do comecinho, de fazer criança, de crescer, de me descobrir adolescente, de querer carreira, de não conseguir carreira, de ter que abandonar a carreira para estudar. Então, e passar por esse processo também de parar de dançar, eu sei o que vocês estão sentindo e eu vou compartilhar um pouquinho de coisas que eu vivi e também te dar dicas de hoje, coisas que eu olho para trás, mesmo depois de ter retomado de adulta, que eu acho que a gente poderia, repensar para você que está aí começando ou retomando. Então, assim, eu dancei profissionalmente, eu fiz o período lá de formação e tudo mais durante 12 anos. Então, eu dancei dos 9 aos 21 anos, de maneira ininterrupta, Dancei espetáculo todo ano, naquele ano. Mas quando foi em 2013, eu tomei a decisão de parar de dançar, porque eu precisava ter uma segunda opção, Porque a dança naquele momento não era interessante, Não estava me fazendo bem. Foi então que eu parei de dançar, investi lá no cursinho para vestibular, porque assim, 21 anos eu já não lembrava mais como é que era 2 mais 2. Então, foi um ano muito difícil, E aí eu acabei depois entrando na faculdade em 2015, só que era uma faculdade em outra cidade, Eu fiz Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, só que a minha unidade ficava em Santos. Eu moro em São Paulo e a unidade ficava em Santos. Ah, mas dava para fazer bate-volta? Era integral, então eu tinha que morar lá em Santos, sim. Então, mesmo se eu quisesse tentar conciliar a dança com a faculdade, porque eu sei que tem gente que consegue, no meu caso não teria como, porque eu fiquei 4 anos longe da minha cidade, Então, não deu conta. Aí me formei, voltei para São Paulo e qual que era o foco? Trabalhar na área, gente? Então, fiquei ali 2019 e 2020 trabalhando na minha área de formação, como profissional de educação física. Trabalhei, fiz fit dance, trabalhei em spinning, enfim, de tudo. Até que quando veio a pandemia, tudo fechou e aí eu comecei a enlouquecer, Porque, assim como todo mundo, começamos a enlouquecer e comecei a achar coisas para fazer. E aí, graças a Deus, a minha antiga professora abriu turmas de balé online. E aí eu falei, mano, agora é meu momento. Depois de uns 8 anos sem fazer aula, eu voltei a fazer aula e não parei mais. Então, eu voltei da pandemia e depois que reabriram as escolas, eu acabei me mudando. Estou fazendo cursos livres aqui em São Paulo, do Teatro Municipal. E não parei mais, assim, a gente só para um período de férias normal, mas não parou mais. E o sentimento que eu tive
quando eu voltei, que é um sentimento que acomete muitas meninas, né, principalmente quando retomam, né, isso especificamente para pessoas que já dançaram e estão retomando, é que você pensa assim, cara, cadê a técnica? Cadê o pé esticado? Cadê o eixo que eu tinha? Cadê o giro que eu tinha? Cadê a perna que eu tinha? Cadê o corpo que eu tinha? E isso é bem ruim, sabe? Porque a gente vai com uma expectativa, como se, nossa, eu vou voltar a fazer o que eu gostava. Mas nosso corpo não é mais aquele que era antes, sabe? Eu vim de um processo que, depois desses 8 anos sem dança, eu engordei 15 quilos. Então, eu vim ali de uma rotina profissional, né? De fazer aula, trocentas horas de aula por dia, dar aula e tudo mais, e dançar, e final de semana, festival, e espetáculo, e para uma rotina profissional completamente diferente, numa cidade completamente diferente, enfim, recomeçando do zero. E aí meu corpo era completamente diferente também, né? Então ainda teve a questão da pandemia e tal, mas foram 15 quilos que eu engordei, e aí eu olhava pro meu corpo e falava, cara, o que tá acontecendo? E foi um momento um pouco angustiante, assim, e eu sei que acomete isso muito, porque a gente vai com muita expectativa, a gente vai com muita sede ao pote. Só que a gente tem que entender que a partir do momento que a gente retoma as aulas, o nosso corpo não é mais o mesmo. Então a primeira dica que eu dou pra vocês é não crie muita expectativa, tá? Vá com a mente livre, vá com o coração livre e vá para realmente você sentir a sensação de como é fazer aula. E não buscando aquela técnica, porque aquela técnica você não vai ter mais, né? Você vai desenvolver uma nova técnica nesse novo corpo, mas aquela que você tinha, você não vai ter mais. Pode ser que você melhore, né? Porque você já tem uma consciência corporal diferente, você já tem uma percepção do seu corpo diferente, como pode ser que você realmente tenha dificuldades, e aí você vai atingir ali um nível que, né, pela idade, a gente não vai voltar ao que a gente era antes. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que girava 5 piruetas quando você tinha 15 anos, se com 35 você continuar girando, minha filha, faça uma audição, tá? Para uma companhia, porque você tá top ainda. E para quem tá começando, acho que a maior dica que eu dou, e que é um apontamento que muitos professores de balé adulto já me falaram, e eu já também senti na pele, dando cursos, ministrando workshop, é que o bailarino adulto, quando ele vai começar no balé, ele se coloca num lugar que não é isso, não é bem assim. Eu ouço muito, eu vou começar aqui porque eu não tenho jeito mesmo, porque eu tenho muita dificuldade, eu nunca vou ser igual àquela pessoa. Mas assim como na sua carreira, quando você escolheu a sua profissão e você foi fazer, por exemplo, uma pós-graduação, que você sentia que você não sabia nada, e conforme você foi conhecendo aquilo, você foi melhorando, você foi se apropriando, com a dança é a mesma coisa. Então assim, não é porque você começou agora no balé que você nunca vai fazer tal coisa. Calma, não se coloca nessa sensação tão escassa, sabe? Como se você fosse uma pessoa desse tamanho querendo um negócio gigante. Só o fato de você tomar a decisão de começar isso por você já é uma coisa gigantesca. Então, vai tranquila, né? Você não vai ter o físico da Marianela, da Zakharova e tudo mais, mas você vai ser tão competente na sua técnica quanto qualquer outra pessoa, quanto qualquer outra criança. E, inclusive, ouso dizer que quando a gente começa adulto, a gente tem muito mais compromisso, né? Justamente por essa questão de responsabilidade, e a gente tem muito mais comprometimento e muito mais prazer com a nossa evolução. Então, não se apega nesse aspecto de, ai meu Deus, porque a gente que é mais velha, a gente nunca vai fazer espacate, né? Porque eu não sou flexível. Tudo é treino, gente, tudo é treinável. Se um dia você aprendeu a dirigir o carro, você vai aprender a fazer uma pirueta, você vai aprender a fazer um espacate. Tudo é um processo, então calma. Não, ele tem toda a razão.
Outra coisa muito comum que acontece para pessoas que vão, né, retomar ou começar a fazer balé é que fala, não, é uma atividade, né? Então, para eu começar, eu tenho que começar direito. Então, eu vou fazer fortalecimento junto, eu vou me cuidar e vou não sei o quê. E aí vocês vão com muita sede ao pote e começam a treinar junto com o balé. Só que assim, pensa que você é um corpo mais maduro. A sua capacidade de recuperação é diferente de uma menina de 15 anos, é diferente de uma menina de 18 anos. Então, começa por passos, não vai muito a sede ao pote. Então, mesmo que você não tenha perdido muita técnica, não vai inventar de fazer a aula inteira com grandes saltos, com não sei o que, e tentar girar tripla pirueta e ficar no balance. Calma, porque no dia seguinte, minha filha, no dia seguinte seu corpo vai sentir. E isso, inclusive, desmotiva. Porque você fala assim, nossa, eu fazia tanto isso, por que eu acordei dolorida desse jeito, dessa vez? Porque seu corpo é outro, porque a sua rotina é outra, porque as suas responsabilidades são outras, porque os seus hormônios são outros, tá? Isso não quer dizer que seja pior. Ah, você está pior do que antes. Não, é só um outro momento da sua vida, tá? Então, querer começar uma musculação junto com o balé, não acho que seja uma boa pedida, porque você vai com dois estímulos físicos muito um em cima do outro, e aí a capacidade de que você tem ali de recuperação, você vai ficar dolorida ali 2, 3 semanas e pode inclusive até desistir do balé, porque você fala assim, nossa, eu voltei a fazer balé para me sentir melhor e eu tô aqui, morrendo de dor nas costas, morrendo de dor de não sei o quê. Então vai com calma. Agora, se você é uma pessoa que já treina regularmente, né, você já é uma pessoa que faz musculação, começar o balé vai ser tranquilo para você, vai ser só mais uma atividade dentro da sua rotina, você vai ter ali uma dorzinha muscular no dia seguinte, mas não vai ser uma coisa que perdura por muito tempo, porque o seu corpo já está condicionado. Agora, querer começar as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho um pouco complexo, sim. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Outra coisa importante que a gente também tem que levar em consideração, principalmente para as pessoas iniciantes, né? É sempre bom você perceber a forma como o professor te lida com você. Porque, infelizmente, é muito comum no balé adulto, às vezes o professor, por essa questão de, o bailarino adulto sempre fala que, como é que... Eu até notei umas frasezinhas assim que geralmente o bailarino adulto fala. Mas eu tô velha, não tenho coordenação. Eu nunca tive flexibilidade, acho que eu não vou ter mesmo. Mas eu comecei agora, nunca vou chegar naquele patamar. Às vezes o próprio professor de balé coloca uma coisa meio baby class. Então, estica o pezinho, vamos fazer um pliézinho. Vocês são adultas e não crianças. Então, existe ali uma progressão, existe ali uma didática, uma evolução, mas ficar ali naquele nível baby class não é balé adulto, tá? Se são mulheres, né, homens adultos, então ficar naquele estica o pezinho, vamos fazer as coisas pequenininho, bonitinho, também não é interessante. Então, é bem importante vocês terem essa percepção e esse filtro, né, de que balé adulto não é bagunça não, tá? Até porque tem crescido pra caramba. Então, assim, pra você que tá retomando, né, tenha paciência, paciência. Essa é a palavra-chave. Paciência com o seu corpo, paciência com a sua técnica, paciência com o seu processo. As coisas vão retomar, só que elas não vão retomar na mesma velocidade que tinha antes. Porque o seu corpo é outro, sua realidade é outra. Então, antigamente, você tinha lá que fazer 5 aulas de balé por semana, e era só isso que você fazia ou você ia para a escola. Hoje, você vai 2 vezes, você vai 3 vezes, mas você tem um filho, você tem uma casa, você tem uma carreira para gerenciar. Então, são momentos diferentes da sua vida que a gente tem que levar em consideração e tirar um pouco dessa carga. Você é adulto. O balé hoje, infelizmente, não é a sua prioridade. Então, não coloque uma carga tão grande no balé. Ali é o seu momento de relaxar e de ter prazer. Então, ressignifique o balé dessa forma, com muita paciência, com muita calma e de uma forma muito leve. E para as pessoas que estão iniciando, vão também com paciência pelo processo, tá? Vocês não são crianças, vocês são adultos,
Mas vocês também precisam entender que vocês também vão passar pelo processo e que esse processo não diminui vocês, né? Porque não é porque você é mais maduro que você não vai conseguir atingir tal patamar. Não é porque você é mais maduro que você nunca vai fazer um espacate. Calma. Entenda seu corpo, tira essa carga da sua aula e vai curtir, porque é o seu momento de curtir. Para de ser doida! E aí, meu povo, o que vocês acharam desse vídeo? Eu gostaria muito de ter ouvido isso quando eu voltei, sabe? É muito ruim ter uma vozinha no seu ouvido falando assim, nossa, mas você ficava mais no balance. Nossa, mas você soltava mais alto. Nossa, mas você demorou X tempo para não sei o quê. É muito chato isso, mas o corpo é completamente diferente, gente. Hoje, é muito comum bailarina adulto faltar no balé, não porque, eu não tô afim, é porque apertou no trabalho e tem que entregar alguma coisa. Porque separou um dia para levar um fulano no médico. Então são outras responsabilidades. A gente precisa entender que o balé adulto tem outra carga, tem outra responsabilidade. Então, vamos lá, acalmar os ânimos, né? Deixar levar, que vai ser muito mais gostoso. O bom de fazer balé adulto é que você pode escolher o que você quiser. Você escolhe sua roupa, você escolhe a sua escola, se você quer pagar mais, se você quer pagar menos, se você quer dançar, se você não quer dançar. É tudo escolha sua. Então, você também escolhe se você vai sofrer por antecipação. Então, tenha paciência, respira fundo e curta, cara. Você tá fazendo balé, você voltou a fazer balé, você tá realizando o sonho da sua infância, então aproveita. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tem muito sobre isso, muito sobre essas reflexões que eu gostaria de ter na minha época, né? E tem muito desse compartilhamento também, das experiências, dessas vivências, né? De corpos diversos, de situações diversas, né? Então, é um conteúdo que eu gosto bastante, assim, de trabalhar, porque é uma coisa que eu falo para os outros, mas são coisas que eu também olho para trás e falo assim, nossa, realmente, eu tô me cobrando muito. Então, se você gosta desse conteúdo, vai, curte aí, compartilha com a sua turma, comenta, que semana que vem vai ter mais um vídeo fresquinho e feito com muito amor, né? Tal como a gente dedica esse amor à dança. Então, um beijo e até semana que vem.